Vamos lá. Mais um vídeo do Boa Noite Pum Pum ou Pum Pum por aí. Ah não, o nome dele no começo do canal é Bum por aí. Mano, o canal desse maluco aqui, eu acompanhei desde o início do canal, nos primeiros vídeos. Ele postava os vídeos, postava algumas coisas lá no iFunny, pô, sobre o canal dele. Aí divulgava lá e aparecia gente aqui no canal dele. Era da hora, pô. Isso aí. Solidão, Seixo e Robôs Gigantes. Fuliculi. Eu tenho que assistir Fuliculi. Provavelmente esse vídeo vai estar cheio de spoilers, mas eu não ligo o suficiente. Porra, é um anime de 20 anos atrás. Bom dia! Em 2024, nós demos nosso último Adeus, adeus ao Gainax. grande 41 anos, mano. Você tá doido. estúdio Gainax. Que Deus o tenha. E talvez você não conheça esse estúdio por nome, mas com certeza conhece o filho popular deles. Um anime chamado Neo Genesis Evangelion. Anime esse que talvez eu seja fã. Mas enfim, em 1997, a Gainax Certo. lançava o filme The End of Evangelion. E a reação média de quem assistiu isso na época Ok, foi ficar isso. uns 15 minutos olhando pra parede, pensando: o que de acho foi isso que eu acabei de ver, mano? Então, nos anos 2000, eles pensaram: ok, Evangelion foi legal, mas vamos fazer algo diferente. Isso aí. Tipo, ainda vamos ter crianças depressivas com testas enormes e robôs gigantes, mas de outro jeito. Talvez um pouco mais suave. E se dessa vez você não entender, tudo bem. Afinal, nada disso foi feito pra ter sentido mesmo. Então, meu amigo, agora eu peço que você se segure bem e proteja a cabeça. Porque nós vamos entrar em uma história sobre amor, dependência, solidão, saudade, sexo e robôs gigantes. Tudo Seja certo. muito bem-vindo a nesse Fully anime Cooley, tem- ou tem- para os mais íntimos, FLCL. O anime começa em uma tarde tranquila, em uma cidade pacata, certo. embaixo de uma ponte. Aqui nós temos dois amigos conversando. Esse é o Naota e essa é a Mamimi. E talvez você conheçam eles do clipe Ela Mora no Meu Peito, com a música do Toquinho. Não. Eu não assisti esse bagulho em 2020. Brincadeiras à parte, as músicas desse anime são muito boas. Essa primeira cena já passa pra gente uma sensação meio esquisita que volta e meia vai voltar a aparecer. A Mamimi parece ser uma menina bem carinhosa com Naota, mas ele, por algum motivo, tenta parecer indiferente, embora claramente ele esteja muito triste. Ou talvez apenas entediado, afinal, nada acontece nessa cidade no meio de lugar nenhum. Os problemas ter uma porra dele de uma usina. também são coisas bem simples. O dever de casa chato pra fazer, um chupão no pescoço que ele vai ter que esconder da família. Acontece. E a Mamimi pegou o dinheiro dele pra comprar uma bebida que ele não gosta. E, como ela já bebeu dessa lata, o anime vem pra gente com aquele clichê do beijo indireto, que ele recusa. Nessa hora, parece que ele ia falar alguma coisa importante sobre o irmão dele. Mas aí do nada o moleque é atropelado por uma Honda Bis. Tá, eu sei, essa Ok. moto na verdade é uma Vespa, mas eu vou seguir com a piada. Eu acho que eu não contei, mas esse anime é quase uma comédia nonsense. Acontece que essa maluca confundiu o Naota com um tal de Tarou, e meio que ele tá atropelado agora. Então ela vai lá e beija ele. Ah! Ah não, Pum Pum, isso é respiração boca a boca. Meu irmão, é um beijo de língua no moleque desacordado que há 5 segundos atrás estava com medo de encostar a boca na mesma lata que a Mamimi. Mas enfim, ele acorda e quando ela percebe que ele não é a pessoa que ela tá procurando, ela bate nele de novo, Que isso? briga com o moleque e vai embora. Bom, tá tudo bem. Apesar da situação estranha, ele tudo- sobreviveu. Mas aí meio que cresceu um chifre no moleque. Ih. Tão novo. Enfim, o Naota tenta esconder esse problema, mas ele percebe que uma hora isso vai acabar dando errado, então ele vai até o hospital. Mas aquela maluca aparece de novo pra tentar cacetar ele. Ih. Bom, não vai ter jeito. Inclusive, pra esconder isso, ele recusa passar a tarde com a Mamimi, desligando na cara dela, broto. À noite, Aí não. o pai dele chama pra jantar. E esse é tipo o top 10 melhores de sessões de animação que eu já vi. Mas é bem difícil explicar o que tá acontecendo aqui porque eles falam muito rápido. Acontece que essa doida é a Haruko. Ela atropelou o pai do Naota e agora vai trabalhar pra ele na padaria. Inclusive, ela conta sobre a Mamimi e o beijo que ela deu no Naota. E as duas coisas deixam o velho xarope das ideias, já que o velho não gosta da Mamimi e ele tava na intenção de passar o rodo na Haruko. E Que? o Naota tá no meio de tudo isso meio que sem querer. E o tempo todo durante essa briga, a gente escuta Furikuri.
Essa palavra não tem uma tradução e nem sentido em nenhuma língua. Faz parte inclusive da graça desse anime tentar entender o que furikuri deveria significar. Os fãs fizeram Idiota teorias e legal é que é full e cool, né? sobre isso ser um jogo de palavras, sobre ficar maluco ou brincar com sua cabeça. Ou, muito provavelmente, nesse contexto em específico da briga, furikuri é sexo. Eu espero muito que o YouTube não pegue no meu pé por eu estar falando isso em voz alta, mas não tem por que usar meias palavras aqui. A primeira vez que essa palavra é dita é quando a Haruko, fingindo ser uma enfermeira, inventa um nome pro problema na testa do garoto. Mas agora, nessa conversa, furikuri tomou uma conotação parecida com o nosso lepo-lepo. Uma frase onomatopeica sem significado que todo mundo sabe o que significa. Enfim, o Naota tá chateado. O irmão dele se mudou pro outro lado do mundo pra jogar beisebol. E o pai colocar outra pessoa estranha pra dentro de casa, que inclusive vai dormir na cama do irmão, ele sente como se estivesse tentando substituir, tomando o lugar dele, sendo que o Naota ainda não superou essa falta. E a Haruko é exatamente isso. Ela chega perturbando a paz, literalmente atropelando o Naota, passando por cima de todas as defesas, sem pedir permissão, sem respeitar o luto, entre aspas, que ele tá sentindo. Ah, e só pra deixar claro, ela disse que é uma alienígena. Eu não sei se eu acredito, mas pra ser sincero, é difícil duvidar dessa menina. E bom, o pai do Naota fala que a Mamimi passou ali durante a tarde pra pegar os restos de pão. Às vezes, isso é tudo que ela come no dia, já que a família dela é bem pobre. Nessa hora, o Naota tem um treco e sai correndo atrás dela. Agora, nesse momento, começa a tocar uma das minhas músicas favoritas desse anime. Puxa, a outra lá fuma. Never Knows Best. Já fazem 25 anos desde que esse anime foi lançado, e até hoje não chegaram a uma conclusão sobre o que deveria significar isso aqui. Mas o que chama atenção é que essa frase está escrita errado. Falta algo no meio para ela fazer sentido. E assumindo que quem escreveu fez isso errado, a gente pode traduzir isso aqui de 1000 formas. Nunca sabem o melhor, nunca sabe o que é melhor, nunca conheci melhor, ou talvez nunca conhecerei algo melhor, melhor que alguém disse que ser o melhor, ou talvez nunca conhecerei algo melhor do que você. Isso. Mais importante do que uma declaração escrita em um cigarro velho e amassado foi quem escreveu e deu esse cigarro pra ela. Uma pessoa que ainda estava aprendendo a falar inglês, o namorado da Mamimi e irmão mais velho do Naota. Ele deixou os dois para ir realizar seu sonho. Ele quer jogar beisebol nos Estados Unidos. E agora, esses dois estão morrendo de saudade. O Naota inclusive pergunta para ela o quanto ela gosta do irmão dele. E a Mamimi podia vir com centenas de clichês, mas em vez disso, ela vem com centenas de pequenas coisas. É como melancia, barulho de chuva ou até miolo de pão velho. Não é algo único e muito menos extraordinário, mas era algo que estava ali, volta e meia vindo e alegrando a vida, várias e várias vezes sendo a melhor parte do seu dia e que principalmente faz muita falta quando a gente fica sem. E até pouco tempo atrás, o Naota e a Mamimi estavam ali se perguntando quando ele iria voltar pro Japão. Só que agora, ele tá lá nos Estados Unidos e achou uma americana loiraça pra se casar. Ô, louco. Poxa vida, cara. Essa sequência é uma aula de como fazer drama. Mas aí, a gente lembra que esse anime é de comédia, ação e robô gigante. Então vamos pra parte que tem robô gigante. De repente, a Haruko sente alguma coisa. A Mamimi começa a passar mal até desmaiar e o chifre do Naota tá muito grande. Alguma coisa vai sair de lá e eu duvido você adivinhar que é um robô gigante. Pois é um robô gigante mesmo. Embora esse aqui seja, na verdade, de tamanho médio, mas... enfim, é uma televisão lutando contra uma mão. E os dois saíram da testa do Naota. Legal. Depois de uma cena de ação muito louca, a TV ganha do braço e a Haruko aparece pra quebrar ele na porrada e botar esse bicho pra trabalhar na padaria. Eu não prometi em momento nenhum que isso aqui ia fazer sentido, então tá certo, né? Acontece que, depois da pancada que ele levou, o crânio do Naota tá oco. Pra falar a verdade, talvez isso aqui seja um aceno pra dizer que os jovens como o Naota não tem nada na cabeça. E claramente foi a Haruko que fez isso com ele, mas ela disse que não tem culpa nenhuma, mas tá aqui pra ajudar. Afinal, ela faz parte da Patrulha Galáctica, ou alguma coisa desse tipo.
Já esse Sempre é o treco mesmo é um título. robô médico. Ele é um modelo produzido na fábrica da cidade. E como esse robô foi parar na cabeça do Naota? Não sei. E na verdade ninguém se importa. Assim como ninguém se importa de ter um robô trabalhando na padaria. Assim como uma Mimi não se importa de pegar chuva pra brincar embaixo da ponte. Inclusive acaba perdendo um dos sapatos. Ou como depois de um acidente muito louco, a Haruko descobre que não tem ninguém trabalhando na fábrica da cidade. Esse lugar não tem portas e nem janelas e ninguém conhece nenhuma pessoa que trabalha lá. Mas, de novo, ninguém se importa. Isso parece algo errado, funcionando. mas é só porque a gente tá olhando o contrário, da perspectiva errada. Não é que ninguém se importe com nada, é que o Naota é quem se importa demais com as coisas. Ele se incomoda de ver pessoas mais velhas que ele não agindo como adultos sérios que deveriam agir. E ele, que não é um adulto, muitas vezes é a pessoa mais séria ali. Muitas vezes, sério demais. Bom, enquanto isso, a Mamimi não tá é lá no bom. cantinho dela brincando com um gato. E sabe, mesmo que essa cidade seja bem tranquila, acontecem direto vários incêndios por aí. E isso é bem estranho considerando que essa Família. cidade tem um clima bem frio e bem úmido. A Mamimi acredita que isso seja obra de Kant, o deus das chamas. Um Hein? deus de asas negras que só ela pode ver. E que inclusive apareceu ali perto para investigar os restos de um incêndio. Nesse momento, inclusive, a música que toca é muito louca de novo. Por quê? A cara da menina olhando pra divindade. Agora, pensa só quando ela descobrir que, na verdade, é só o robô televisão da padaria e que todo mundo maltrata ele por zero motivos aparentes. Inclusive, todo mundo tira sarro dela por causa disso, tipo, ah lá, rezando pro chat GPT. Eu achei engraçado, mas eu confesso que, na verdade, eu me senti muito burro quando eu vi isso pela primeira vez, porque eu não percebi. Esses incêndios começaram alguns anos atrás. E o primeiro lugar que pegou fogo foi a escola primária. Era onde o irmão do Naota e a Mamimi estudavam. Inclusive, eles se conheceram depois deles salvarem ela no incêndio. E eu digo que eu me sinto burro de não perceber, porque, tipo, a Mamimi é uma garota mais velha e bem bonita. Não faz sentido ela passar o tempo dela sozinha embaixo de uma ponte ou com um menino muito mais novo como o Naota. Só que a gente não nota que o Naota é quase tudo que sobrou pra ela. A Mamimi não É que o tem outro foi uma embora. família com quem ela possa contar. Fica subentendido que os colegas de classe fazem bullying com ela quando ela perde os sapatos de novo na água. A única pessoa que ela amou agora arranjou uma loira do outro lado do mundo. E o Naota, que era pra ser uma rota de fuga, uma maneira de lembrar dessa pessoa, não é sempre que ele tá disponível pra ela, porque ele não é essa pessoa e não é assim que ele gosta dela. E é por isso que ela faz isso. Esse joguinho da Mamimi, o Starter Fire, é um jogo sobre causar incêndios, enganar os bombeiros e se esconder da polícia. Acontece que tudo isso foi ela. Não só todos os incêndios que acontecem quase todos os dias, mas o da escola primária também. Foi a Mamimi que causou todo esse fogo. Não pelo prazer piromante de ver pegar fogo, mas como uma tentativa de fazer algo que ela não gosta de Que isso? desaparecer. E na verdade, isso nunca funciona. Porque as cinzas de tudo que ela queima continuam em pé, como se pudessem dizer: eu não desapareci, eu ainda estou aqui, e me queimar não vai diminuir seu ódio. Mas talvez, e só talvez mesmo, se ela queimasse coisas o suficiente, talvez esse Kant, o deus das chamas que só existe na cabeça dela, poderia talvez lhe dar uma recompensa. E bom, o Naota vendo que o robô vai ganhar um beijo e ele não, o que é hipocrisia porque ele já ganhou um, o Que isso? chifre dele volta a crescer e outro robô gigante aparece para uma luta épica. Sobre essa Ok. luta, eu quero dar atenção nessa cena. Quando, depois de um golpe, as asas do robô se soltam e os isqueiros da Mamimi caem. Nesse momento, ela vê literalmente a fé dela sendo destruída na sua frente. Seja lá o que forem essas coisas, ele não é o deus das chamas. Queimar tudo que eu queimei por ele, o tanto que eu rezei, não adiantou nada. Tudo isso não passava de uma mentira. Aí ela sai voando. Depois disso, o Naota salva ela, a Haruko toma um amasso, o robô fica com fome e come o Naota. É Ok. isso mesmo, fera. O Naota vira tipo uma fonte de energia pro Kant. E a Mamimi fica bem chateada que ele fez isso, mas de repente, nós temos esse take. Mano, Esse take. Eu deveria fazer um comentário Ok. sobre esse take, mas eu não tenho certeza se eu devo mesmo fazer um comentário sobre esse take. Enfim, ok. eu quero dizer que, claro que não é à toa. Primeiro que ele vira uma arma de artilharia, e isso justifica a transformação. Segundo, é que isso é uma forma literalmente gráfica de mostrar que o robô agora com o Naota, ou talvez o contrário, o Naota agora com o robô, Referências. é bem mais forte, mais viril, talvez até mais homem. Mas enfim,
Eles derrotam o robô que explode e começa um incêndio enorme. E com isso, as cinzas da escola, que por tanto tempo tiravam um sarro da Mamimi, agora elas se foram. O vento as levou e as transformou em chuva. Agora ela tem menos fé, mas também talvez um pouco menos de tormento. Lógico que nenhum dos problemas de verdade dela foi resolvido. E o Naota também não pode fazer muita coisa pra ajudar, mas ele decidiu que agora vai ficar do lado dela. E essa cena é muito linda, cara. Bom, o próximo episódio começa em uma pegada bem diferente. Essa aqui é a Eri Ninamori. Ela é uma colega de classe do Naota, que já apareceu várias vezes antes. E bom, no momento, ela tá no meio de uma confusão enorme. O pai da Eri é uma figura pública muito importante na cidade. E no momento, ele tá bem no meio do processo de divórcio com a mãe da Eri. Se isso já não fosse problemático bastante, a secretária do pai meio que assumiu com todas as palavras que eles estão tendo um caso. E bom, estaria tudo bem se ninguém soubesse disso, mas o pai do Naota, de algum jeito, conseguiu uma penca de revistas de fofoca e tá espalhando o caso pela cidade inteira. Agora, por causa dele, a menina não consegue nem voltar pra casa depois da escola, já que os repórteres estão literalmente acampando na frente da casa do prefeito. Enfim, a Eri não é culpada por nada que tá acontecendo. Ela é só uma menina de 12 anos que só queria ensaiar pra peça da escola, mas por causa de toda essa situação, ela tem que fingir ser mais adulta do que realmente é. Assim como Naota, várias vezes ela parece ser mais responsável do que esse monte de adulto esquisito da cidade. E eu não sei nem dizer como tudo isso parece tão errado. Enfim, o moleque encontra ela bebendo em uma escada na cidade enquanto esperava pela Haruko. E bom, a Haruko faz o dela de causar a maior destruição possível no menor tempo, nocauteia o moleque e quase ela também. E nessa confusão toda, ela acaba revelando que a próxima criatura que vai sair da cabeça do Naota tem orelhas de gato. E não fica bem explicado se foi o refrigerante ou tocar nessas orelhas, mas a menina começou a passar mal. Daqui pra frente, é Furikuri fazendo a magia no sense dele. Como a Eri tá passando mal, não tem como ir pra casa e meio que foi atropelada pela Haruko, o pai do Naota convida ela pra passar a noite na casa deles. Pra falar a verdade, ele não tá nem um pouco preocupado com a menina, e sim com as consequências que podem cair sobre ele, já que foi esse maluco que tacou lenha nessa confusão inteira. E essa parada toda que tá acontecendo agora, eu não sei dizer se é engraçado ou poético, já que o Naota e a Eri são personagens muito, mas muito parecidos mesmo. Duas crianças que tentam demais serem sérias e agirem como adultos, em um lugar onde os adultos não são sérios e nem responsáveis. Esses dois aparecem se importando demais com as coisas ou fingindo que não se importam com elas. Mas nesse episódio, a Eri tá o tempo todo brigando com o Naota porque ele não aparece nos ensaios da peça. Isso porque peças são coisas de criança, e o Naota não quer ser criança. Ele nunca quis fazer isso e não faz a menor ideia porque deram um papel tão importante pra ele. Detalhe, o Naota é o gato de botas. Não o do Shrek, mas a peça do conto original. E a Eri é a personagem principal desse conto. O que ela não contou pra gente é que, como presidente de classe, ela manipulou os votos pra que seja assim. Porque mesmo que ela diga que odeia os próprios pais, que não se importa com o que aconteça sobre eles e que não se importa com essa confusão inteira, a verdade é que ela ainda quer ver os dois juntos, nem que seja só pra ver a peça dela. A verdade é que mesmo sabendo que o Naota não gosta de atuar, ela deu um papel importante pra ele e tá tentando convencer ele a fazer o que ela quer, porque de certa forma, ela gosta dele. E esse era o jeito de chamar mais atenção do que a Mamimi. E você pode até dizer que não, que ela só tá interessada na peça mesmo, mas se fosse esse o caso, então ela colocaria qualquer outro menino nesse papel, mas foi o Naota, porque ela gosta dele. E quando a Haruko percebe isso, e eu não sei como esse tapado não entendeu, ela não perde chance de tirar uma com a cara da menina. Seja insinuando que ela e o Naota dormem juntos, o que é verdade, afinal eles estão no mesmo quarto, mas é literalmente só isso, dormirem no mesmo quarto. E bom, dá pra perceber que só isso já deixou ela brava. Mas aí, no dia seguinte, o Naota dorme na sala e a Haruko vai lá levar o almoço dele, acordando o menino desse jeito, na frente da turma toda. Ô, louco. E especificamente falando, na frente da menina que gosta dele. Putz grila, Haruko, mas você é uma peste. Aí os dois brigam feio na frente de toda a classe, tacam os segredos um do outro no ventilador e a gente começa a notar um padrão.
Vocês perceberam que toda vez que o chifre do Naota cresce e vira um monstro, é quando ele tá tá sentindo estressado. uma emoção forte com uma É. garota? Principalmente a Mamimi até agora? Pois é, fera. FLCL é uma alusão à puberdade. E se você não Ok. entendeu, o YouTube não vai me deixar Que explicar. nem o que nem o Evangelho. Mas dessa vez, vai ser um pouquinho diferente. O monstro não vai sair da testa do Naota, e sim da Eri. Vendo agora na edição do vídeo, dá pra ver o momento certinho em que esse negócio passa da cabeça do Sim, eu Naota pra percebi. Eri. Ou seja, talvez esses monstros tenham alguma coisa a ver com pancadas na cabeça. Eu não sei se você percebeu, mas o tema desse episódio inteiro foi vergonha. O pai da Eri se envolvendo em um escândalo e os colegas descobrindo, o Naota não querendo se vestir de gato, a menina passar mal e ir no banheiro na casa de outra pessoa, ser pega no flagra enquanto declara seus sentimentos, brigar em público, ser pega na mentira. Todas são ações que dizem sobre sentir vergonha e julgamento de outras pessoas. Por isso que dessa vez a transformação do monstro acontece em um lugar público, na frente de todo mundo. É literalmente uma afronta contra a timidez. Encare a vergonha na frente de todo mundo. A cereja do bolo é que durante a briga, a Eri acaba perdendo a parte de baixo do uniforme por alguns instantes. E sinceramente, mesmo que eu entenda o motivo da piada, isso aqui foi desnecessário. Mas japonês, não é? Enfim, Coisa de temos de novo japonês, uma cara. luta épica, professora apanhando de graça por motivo nenhum e tendo o carro dela destruído. E quem salva o dia dessa vez é o Já é a Curry segunda superapimentado da Haruko. No final, o pai da Eri parou de sair com a amante e também desistiu do divórcio. Depois de um tempo, os jornalistas curiosos só esqueceram do assunto e foram procurar outro escândalo pra fofocar. E meio que ninguém da classe se importou muito com isso. Nem a professora. Lembra? Aqui ninguém liga pra nada, exceto aqueles Porque que se importam todos demais com tudo. Não se importa. E o que mais me intriga no fim de tudo é isso aqui. Na hora de apresentar a peça, a Eri aparece de óculos, assim como ela estava no quarto do Naota. Na hora ela disse que costuma usar lentes de contato durante o dia e não era pra contar pra ninguém sobre os óculos dela. Então, ela aparecer de óculos durante a peça poderia ser uma dica de que agora ela se aceita um pouco mais como ela é, até a gente descobrir cortou que o esses cabelo. óculos não têm lente. Ah. Aí o meu cérebro explodiu. Teoria número 1, ou ela se aceitou mas continua usando lentes, o que sinceramente não faria o menor sentido. Ou, teoria número 2, ela não usa lentes e nem precisa de óculos. Tudo isso, na verdade, foi só mais uma encenação. Até a atenção dele. Teoria número Aí é 3, foda. para parecer mais adulta ou para convencer o Naota a ir na peça, dizendo compartilhar um segredo. Ou seja, talvez ela não goste dele. Ou talvez isso seja só um simbolismo. Uma forma de dizer que agora ela não precisa mais do óculos. Ela pode ver as coisas de maneira diferente. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que é justamente por essas confusões que eu amo tanto esse anime. E eu amo tanto que só não tem como eu não falar sobre esses detalhes. E por isso esse vídeo tá ficando bem grande. E me desculpem, mas eu vou ser obrigado a dividir ele em duas partes. Droga. Então, muito obrigado a você que está me acompanhando até aqui. Por favor, quem puder fazer aquele esquema de YouTube, dar like, É isso aí. hypar, compartilhar o vídeo, se inscrever Eu no devia ter canal. assistido. E claro, muito obrigado aos Eu Valeu devia ter Demais e os ter super assistido. incríveis membros do canal. Assistido. Eu devo muito Esse a essa galera anime que de mantém 25 tudo anos. isso aqui funcionando. 25 Em anos especial aos membros nível anjo. 25 anos Muito atrás. obrigado por todo o apoio, galera. E eu acho que é Não isso. sei se é de 25 Muito anos atrás, obrigado. mas é velho. Valeu. Falou.